A paz do Senhor, irmãos, estamos chegando pela graça do Senhor nosso Deus para iniciar mais um trimestre com a nossa nova lição, a lição de Êxodo e Levítico, tá bom? Libertação e adoração. Estamos muito felizes por ter vocês conosco, todos que têm assistido os nossos vídeos, têm curtido, têm deixado o seu comentário. Nós somos muito gratos, tá bom? Vamos então começar esta nova lição. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, não se esqueça de se inscrever. Também, se gostar do nosso vídeo, deixar sua curtida, deixe sempre um comentário, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais e nos ajude a alcançar mais pessoas que também amam estudar a palavra de Deus, tá bom? Lembrando que esta é uma aula de reforço e ela não substitui a sua presença na congregação para estudar a palavra de Deus, tá certo? Então a nossa lição de hoje é a lição de número 1. Nós vamos estudar Êxodo capítulo 1 e capítulo 2. Deus prepara o libertador Moisés. Os objetivos da nossa lição são enfatizar a graça e o poder de Deus, saber que Deus cuida do seu povo e repudiar todo tipo de opressão. O nosso texto áureo, eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Êxodo capítulo 1, versículo 14. A nossa verdade prática: o grande e verdadeiro responsável pela libertação de Israel não foi Moisés, mas o Deus Todo-Poderoso. Então Moisés foi apenas um instrumento, alguém a quem Deus usou, mas o verdadeiro libertador foi o próprio Deus, tá bom? Vamos então para a nossa introdução. O livro de Êxodo, ele é claramente uma continuação de Gênesis. Êxodo tem o significado de saída ou partida. O livro recebeu esse nome durante a tradução do hebraico para o grego. Essa tradução ela foi realizada por 70 ou 72 judeus sábios e que é conhecida como Septuaginta. Isso aconteceu por volta do 3º século antes de Cristo. Anteriormente, o livro de Êxodo era chamado pelos judeus pelo nome de Shemot, que significa são estes os nomes, ou simplesmente os nomes. Por quê? Porque as palavras que iniciam o livro são exatamente estas, são estes os nomes. Então, os judeus tinham o costume de colocar o nome do livro baseado nas primeiras palavras que o iniciam, tá bom? Então, ele era conhecido anteriormente por Shemot. São estes os nomes ou simplesmente os nomes. Sobre quem escreveu o livro de Êxodo, a tradição judaica e a tradição cristã tem Moisés como seu escritor. Mas é importante nós sabermos que alguns estudiosos admitem a possibilidade de Moisés ter escrito boa parte do livro de Êxodo, mas não todo o livro. Outros também acham que o livro foi escrito pelo seu discípulo Josué. Existe ainda uma teoria conhecida como hipótese documentária. Segundo essa teoria, a maior parte do Pentateuco que nós conhecemos seria uma compilação de vários documentos redigidos no período de Esdras, ou seja, após o exílio babilônico. Logo, Êxodo estaria incluído aí. Agora, apesar do autor não se identificar em Êxodo e em nenhum outro livro do Pentateuco, quando olhamos para as evidências da própria Escritura, vemos por várias vezes a autoria atribuída a Moisés. Por exemplo, em Josué capítulo 23 e versículo 6, em 1 Reis capítulo 2, versículo 3, em Esdras capítulo 3, versículo 2 e em Neemias capítulo 8, versículo 1. Eu peço que depois você pare um pouco e faça a leitura dessas passagens. No geral, nós encontramos a seguinte referência:
Lei de Moisés, ou Livro da Lei de Moisés. Também nós poderíamos ter várias outras passagens para mostrar que os escritores bíblicos concordam que não apenas Êxodo, mas todo o Pentateuco foi escrito por Moisés. Mas vamos terminar apenas com uma passagem de João, capítulo 5, versículos 46 e 47, em que Jesus cita a seguinte expressão: escritos de Moisés. Ou seja, Jesus ratifica, confirma Moisés como escritor da lei judaica. Tá certo? Agora, a única observação que nós precisamos fazer é sobre o final do livro do Êxodo, que fala da morte de Moisés, que aí sim, ele não poderia ter escrito, e possivelmente foi Josué quem escreveu. Tá certo? O nosso tópico 1 vai falar sobre a opressão de Faraó, capítulo 1, dos versículos 8 ao 15. A primeira coisa que eu quero deixar bem claro para os irmãos é que alguns fatos, datas e nomes que nós vamos mencionar, elas não constam nos relatos bíblicos. Nós vamos falar com base em estudos da história. E que também não existe uma concordância entre os estudiosos sobre esses fatos, datas e nomes. E isso devido à distância que nós estamos dos acontecimentos. Agora, apesar de não haver uma concordância, eu acho que é importante para a nossa compreensão e também para que os irmãos possam ter um norte de pesquisa, tá, durante os estudos. Vamos lá então. A primeira coisa a entender é que o Egito passou por altos e baixos. O governo egito passou por altos e baixos e que existiram várias dinastias. Por volta da 15ª dinastia, provavelmente foi o período que José foi para o Egito. Foi um período em que o faraó não era egípcio, um povo conhecido como Íquiso, que tinha origem semita, ou seja, dos descendentes de Sem, filho de Noé, dominou o Egito. E durante 2 dinastias, o seu governante também se autodeclarou faraó. Veja só, o Egito teve faraós que não eram egípcios. Mas Amoses I, provavelmente, foi quem conseguiu expulsar os íquisos. Com isso, ele reestruturou o poder egípcio e restabeleceu a 18ª dinastia. Então, com base neste entendimento, desta compreensão, nós podemos partir agora para o nosso subtópico 1, que vai dizer o seguinte: um novo faraó, Êxodo capítulo 1, versículo 8. Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Como sabemos, José chegou a ser governador de todo o Egito, salvando a muitos do grande período de fome que se sucedeu por 7 anos. Neste período, José trouxe seu pai Jacó e toda a sua família para o Egito. O versículo 5 nos diz que foram 70 pessoas e eles ficaram residindo na terra de Gósen. A chegada dos israelitas no Egito, ela não foi casual, foi cumprimento da promessa de Deus feita a Abraão. Você pode ver lá em Gênesis, no capítulo 15 e no versículo 13, em que a descendência de Abraão seria peregrina na terra e escrava por 400 anos. O versículo 6 nos diz então que faleceu José, toda aquela geração. E já no versículo 7, vemos Deus dando continuidade à promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. O povo começa a se multiplicar muito, como um enxame de insetos. De 70 pessoas, agora são estimados em milhões de pessoas. Os descendentes de Israel, até então, eles viviam bem. Eles podiam exercer suas atividades como estrangeiros na terra do Egito.
Mas não sabemos depois de quanto tempo os israelitas passaram a ser maltratados. O novo faraó, ele vai ter medo de que, assim como os íquisos chegaram ao poder, os israelitas também pudessem se juntar aos seus inimigos e também, de alguma forma, chegarem ao poder. Então, o versículo 8 vai nos dizer que se levantou um novo rei, um novo faraó, provavelmente Amoses I, que havia expulsado os íquisos. Nos versículos 9 e 10, vai nos dizer então que ele usa de astúcia. Ele tem medo que eles se unam, como nós falamos, aos seus inimigos e se voltem contra eles. E no versículo 11, então, ele resolve oprimi-los, castigá-los. O inimigo, gente, ele não pode opor-se a Deus. Logo, ele procura opor-se ao povo de Deus. O autor da lição nos incentiva a olhar além do aspecto político e militar. O povo de Deus e o mundo, sob o domínio de Satanás, sempre irão opor-se. Logo, perseguições poderão surgir, resistência ao trabalho do Senhor certamente irão acontecer, mas assim como o Senhor cuidou do seu povo no Antigo Testamento, ele continua cuidando nos dias de hoje, tá certo? O nosso subtópico 2, amarga escravidão, capítulo 1, versículo 11. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas, e os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Como falamos anteriormente, conforme Gênesis, capítulo 15, versículo 13, a promessa de Deus feita a Abraão, Deus está no controle de tudo. O novo faraó, então, ele toma duas decisões repressivas para tentar impedir ainda mais o crescimento dos israelitas. A primeira está aqui na nossa letra A, afligir os adultos com servidão. Você pode ver dos versículos 8 ao 14. De protegidos dos governantes semitas íquisos, os israelitas passaram a escravos dos faraós egípcios. Mas o versículo 12 apresenta algo surpreendente, o efeito reverso. Quanto mais oprimido, mais o povo cresce. Era promessa de Deus, não havia como impedir. Isso é muito interessante. O inimigo, ele sempre se levantará contra o povo de Deus. Hoje é a igreja. Observamos da mesma forma o cuidado de Deus. Quanto mais a igreja é perseguida, quanto mais a igreja sofre, tanto mais ela cresce. A nossa letra B vai apresentar então a segunda atitude de Faraó, assassinar os meninos recém-nascidos, já que a primeira medida fracassou. Está dos versículos 15 ao 22. Faraó ordenou às parteiras hebreias, Sifrá e Puá, que matassem os recém-nascidos do sexo masculino e deixassem viver apenas se fosse do sexo feminino. Não sabemos se elas eram egípcias ou hebreias, mas possivelmente elas lideravam um grupo de parteiras. O certo é que o versículo 17 nos diz que elas temeram a Deus e por isso não fizeram o que Faraó lhes ordenara. É interessante a gente observar que o nome dos faraós, pessoas tão importantes e poderosas, não são mencionados, mas o nome das parteiras, porque tiveram fé e temeram a Deus, são mencionados. Sifrá significa a bonita e Puá significa a esplêndida. Agora, não dando certo a estratégia de Faraó com as parteiras, agora no versículo 22 você pode observar que ele dá uma ordem a todo o seu povo, que o ajude nessa estratégia de matar as crianças, jogando-as para morrerem afogadas no Nilo. Não podemos esquecer que da nação de Israel viria o Messias. Logo,
por trás de tudo isso há uma estratégia demoníaca de acabar com a nação de Israel, para impedir a concretização da promessa, mas não conseguiu, porque aquele que prometeu é fiel, tá certo? O nosso subtópico 3, ordem às parteiras Sifrá e Puá, capítulo 1, versículo 15. As parteiras, como nós vimos, elas desobedeceram a ordem de Faraó e nos deixam o ensinamento que não devemos obedecer qualquer ordem. Quando as ordens contrariam os princípios bíblicos, elas não devem ser obedecidas. Como os apóstolos responderam lá em Atos, no capítulo 5, no versículo 29, quando eles foram proibidos de falar no nome de Jesus, eles responderam: olha, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. É claro, nós devemos obedecer às autoridades e às leis, desde que elas não contrariem a Deus e a sua palavra. A nossa obediência ao Senhor deve ser superior, tá bom? Logo, nunca devemos obedecer para o mal, nunca devemos obedecer contra a nossa consciência iluminada pelo Espírito Santo, e devemos sim obedecer sempre a Deus, pois Ele cuida dos seus, tá certo? Também, irmãos, é importante nós observarmos o seguinte: no versículo 19, as parteiras mentem a Faraó. Elas falam uma meia verdade, se é que podemos dizer assim. Mas elas não foram abençoadas porque mentiram, e sim porque elas temeram a Deus e deixaram viver as crianças. Os versículos 20 e 21 mostram que Deus abençoou as parteiras por causa da atitude delas, tá certo? Deus jamais compactua com a mentira. O nosso tópico 2, então, o nascimento e educação de Moisés, capítulo 2, dos versículos 2 ao 8. Veja que interessante, enquanto o opressor fazia o máximo para destruir Israel, Deus preparou os meios de salvação. Enquanto Faraó estava preocupado com os homens, Deus usava as mulheres, as parteiras Sifrá e Puá, Joquebede, Miriam e a própria filha de Faraó. O nosso subtópico 1, escondendo a criança, capítulo 2, versículo 2. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. No capítulo 6 e no versículo 20, você vai ver que está lá o nome do pai de Moisés, Arão, que casou-se com Joquebede, sua tia. Aqui no capítulo 2 e no versículo 1, o texto vai nos dizer que eles eram da tribo de Levi. Os pais, ao contemplarem a formosura da criança, ficaram certamente muito comovidos. Mas também nós não sabemos como, de alguma forma eles entenderam que Deus tinha um propósito na vida da criança. Em Hebreus capítulo 11, versículo 23, o escritor nos diz que pela fé os pais ocultaram a criança e não temeram a ordem de Faraó. A NVI nos traz uma tradução interessante para esse capítulo 11, versículo 23 de Hebreus. Ela vai nos dizer o seguinte: pois estes viram que ele não era uma criança comum. Miriam e Arão já haviam nascido. Arão era, de acordo com Êxodo capítulo 7, versículo 7, 3 anos mais velho do que Moisés, e provavelmente nasceu antes do decreto de Faraó. Agora, irmãos, pensem na dificuldade para esconder uma criança recém-nascida. O texto diz que eles conseguiram esconder por 3 meses, até que perceberam que não era mais possível. Assim, como as parteiras arriscaram suas vidas, os pais de Moisés também, mas eles confiaram no propósito de Deus.
cabe aos pais a proteção dos filhos. Da mesma forma que Deus tinha um propósito na vida de Moisés, Ele tem um propósito na vida dos nossos filhos. Infelizmente, temos contemplado crianças criadas de qualquer jeito e até mesmo maltratadas e abusadas por quem deveriam protegê-las. Mas Deus, a quem todos nós pertencemos, um dia há de cobrar a mordomia dos filhos, tá certo? O nosso subtópico 2, a providência amorosa, capítulo 2, versículo 3. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco e calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Não podendo mais esconder a criança, agora só lhes restava confiar no propósito de Deus. Eles fizeram um cesto, provavelmente com caniços de papiro, e betumaram com uma mistura de betume e piche. Em seguida, colocaram a criança no cesto e o cesto no Nilo. Provavelmente, em primeiro lugar, um lugar estratégico, onde a filha de Faraó deveria banhar-se, ou outras pessoas da realeza. A criança, ela não foi jogada, ela não foi abandonada. Perceba no versículo 4 que Miriam ficou de vigia para ver o que acontecia. Da mesma forma, aprendemos que não podemos guardar os nossos filhos de tudo, nem para sempre, mas precisamos confiar nossos filhos ao Senhor, pois só nele há segurança e futuro próspero, tá certo? O nosso subtópico 3, a criança volta à mãe. Capítulo 2, versículo 8. Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Em Efésios, no capítulo 3 e no versículo 20, Paulo diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. E eis aqui um exemplo. Certamente, Joquebede confiava que Deus faria alguma coisa, mas talvez nunca tenha imaginado que ela mesma criaria o seu filho e que ia receber proteção e salário para isso. Só Deus pode fazer estas coisas. Também, nós não podemos esquecer do papel importante de Miriam, a irmã de Moisés. Não sabemos sua idade, mas se Arão tinha 3 anos, ela também deveria ser, talvez, uma adolescente. Mas Deus, gente, Ele não escolhe idades para usar. Ele escolhe pessoas para cumprir os seus propósitos. Agora, nós precisamos também entender toda essa situação. O Nilo, ele era sagrado para os egípcios. O banho da princesa, ele pode ter sido um banho ritual. Encontrar uma criança, um bebê, poderia ser para ela uma bênção do Nilo. O comentário Moody traz a seguinte explicação: o banho deveria ter sido um ato de adoração e o salvamento deve ter sido um ritual religioso mais do que uma simples piedade. Ele diz mais: havia uma ironia divina nesta situação, na qual o destinado libertador não foi apenas preservado, mas também sustentado por aqueles a quem um dia derrotaria. Esta história, assim como outra, só serve para nos mostrar que se colocarmos os nossos filhos a cuidado do Senhor, jamais seremos decepcionados, pois Ele faz infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos, e do que nós mesmos podemos fazer. A criança cresce sob o cuidado dos pais, aprendendo sobre o único Deus verdadeiro. Certamente, os pais não perderam tempo, pois eles sabiam que logo teriam que entregar a criança à filha de Faraó. Não sabemos com que idade a criança foi entregue, mas o momento
chegou. Existe um ditado popular que diz que não criamos nossos filhos para nós, mas para o mundo. Precisamos educá-los com máxima dedicação enquanto estão aos nossos cuidados, para que permaneçam naquilo que aprenderam. É o que nos ensina o conhecido Provérbios capítulo 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, para que depois de grande ela não se desvie dele. Veja que até aqui nós não mencionamos o nome da criança, pois a Bíblia não menciona. Certamente seus pais podem ter lhe dado algum nome, mas no versículo 10, depois de grande, o texto diz: a criança é entregue à filha de Faraó, e esta lhe dá o nome de Moisés, que significa tirado das águas. Agora é o momento de Moisés receber o ensinamento que Estevão vai mencionar lá em Atos, no capítulo 7, no versículo 22, que ele vai dizer: toda a ciência do Egito. O nosso tópico 3, a fuga do Egito, capítulo 2, dos versículos 11 ao 14. Moisés, após receber todo o conhecimento cultural da ciência egípcia, ele pensou estar preparado para a missão de libertador, mas ele ainda precisaria passar pela faculdade de Deus no deserto. O nosso subtópico 1 vai dizer: sua renúncia, capítulo 2, versículo 11. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Como a lição nos mostra, até certo momento da vida de Moisés, seus pais tomaram as decisões por ele. Muito do que ele foi e fez, ele deve aos ensinamentos dos seus pais. Isso nos mostra, mais uma vez, a nossa responsabilidade como aqueles que devem transmitir bons ensinamentos aos filhos, principalmente da vida cristã e do conhecimento do Senhor. Infelizmente, gente, muitos pais têm falhado nessa missão. Não se preocupam em educar seus filhos, entregam tudo à escola. Também não se preocupam em compartilhar o ensino e a prática da palavra de Deus com seus filhos, orando com eles, lendo a Bíblia com eles, deixam tudo a cargo da igreja. Não corrigem, não educam e ainda reclamam se alguém o fizer. Estes não poderão lamentar-se do futuro dos seus filhos e serão cobrados por isso um dia. Chega o momento em que os nossos filhos precisam tomar suas próprias decisões. Foi o que aconteceu com Moisés. Ele poderia continuar a sua vida bastarda e confortável no palácio junto de Faraó. Mas como diz Hebreus capítulo 11, dos versículos 24 ao 26, Moisés ele vai recusar ser chamado filho da filha de Faraó. Toda a riqueza que ele poderia desfrutar no Egito. Mas antes ele toma a decisão de sofrer com o seu povo, o povo de Deus. E o texto vai dizer, porque ele tinha em vista uma riqueza maior que o mundo não pode oferecer. Podemos dizer que a decisão de Moisés foi certa, mas no momento e na forma errada. O nosso subtópico 2, seu fracasso inicial, capítulo 2, versículo 12. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. Pela explanação de Estevão, que nós já falamos lá em Atos, no capítulo 7, você pode ver a partir do versículo 23, que Moisés tinha aproximadamente 40 anos quando saiu pela terra do Egito e matou um egípcio, porque este tratava o israelita injustamente, ou seja, o espancava.
Não sabemos como, mas Moisés já sabia que seria o instrumento usado por Deus para libertar o seu povo. Moisés tentou agir do seu modo, impulsivamente, mas ainda não estava preparado. Isso por vezes acontece com a gente também. Temos o chamado, mas não podemos agir precipitadamente, sem a direção divina, do nosso jeito e não do jeito de Deus. Precisamos entender que da maneira de Deus é sempre melhor, ainda que nos pareça incompreensível. O nosso subtópico 3, então, vai dizer: o tempo de Deus, capítulo 2, versículo 14, o qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. A nossa lição nos diz que fazer a obra de Deus fora do seu tempo é como colher uma fruta verde. Precisamos entender que o tempo de Deus é diferente do nosso. O nosso é o cronológico, é passageiro, é o cronos. O de Deus é o kairos. Deus habita a eternidade e tem o seu tempo certo para agir. Pedro, em 1 Pedro, no capítulo 3 e no versículo 8, ele diz que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O versículo 14 nos mostra que o povo não reconhece Moisés como libertador. Moisés foge para o deserto, agora ele é um assassino. Iria passar 40 anos de aprendizado no deserto, pastoreando no deserto. Deus iria prepará-lo para pastorear o seu povo. Moisés precisava passar por uma experiência com Deus. No versículo 15, Moisés chega à terra dos midianitas, um povo nômade, que neste momento habitava na região próximo à península do Sinai, mas que peregrinou pela terra do Egito. Os midianitas eram descendentes de Abraão com Quetura. Você pode ver lá em Gênesis, no capítulo 25, dos versículos 1 ao 4, tá certo? O texto também nos diz que ele fica morando ali e acaba casando-se com uma das filhas do sacerdote dos midianitas. Aqui no versículo 18, ele é chamado de Reuel. Mais à frente vamos ver que ele também é chamado de Jetro. O texto diz que Reuel era sacerdote, mas ele não diz se ele era de Deus ou de outros deuses. Alguns estudiosos acreditam que sim, que Reuel era sacerdote do Deus Altíssimo e que Moisés teria aprendido sobre Deus com ele, tá bom? Mas não podemos chegar a esta conclusão. O certo é, gente, que Moisés, lembrem-se, ele cresceu com seus pais. E com certeza, muito do que Moisés aprendeu de Deus, ele aprendeu com seus pais. Durante este tempo, Moisés então vai casar com uma das filhas de Reuel, chamada Zípora. E ele tem um filho chamado Gerson, cujo significado é um estranho lá. A partir do versículo 23, vemos que morreu o rei, ou seja, Faraó. A tradição mais comum diz que teria assumido Ramsés II, mas existe também a possibilidade de ter assumido Tutmoses III. Não vamos nos deter em nomes, tá? Porque é incerto. Nós iríamos trabalhar com muitas especulações. O certo é que a opressão era tanta que o texto diz que o povo gemia sobre a servidão e clamou ao Senhor. O versículo 24 diz que Deus ouviu o seu clamor e se lembrou da aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó. Irmãos, Deus sempre ouve o clamor do seu povo. Às vezes, devido às lutas, somos tentados a pensar
que Deus não nos ouve e que não nos responde. Muito pelo contrário, Deus ouve e responde. Agora, é no tempo certo e do modo certo. O interessante também é que o texto diz que Deus, ou seja, que o Senhor lembrou. Mas como assim? Será que Deus havia esquecido? É claro que não. O texto quer enfatizar que Deus é fiel em suas promessas, que chegou o tempo de Deus agir. Ainda que o povo não percebesse, ele já estava agindo na verdade, como na sobrevivência e no treinamento do libertador e no próprio povo, trabalhando no coração do povo que agora volta-se para Deus. O capítulo termina dizendo que Deus viu os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Deus sempre nos vê e atenta para o que nós estamos passando. Na hora certa, Ele agirá, o livramento chegará, nós iremos adorá-lo e o seu nome será glorificado. Tá certo? A nossa aplicação pessoal, então, sem nenhuma dúvida, Moisés foi uma figura proeminente, mas todo o sucesso da sua missão é resultado da graça e do poder de Deus. Ele também pode nos usar hoje. Às vezes, vemos pastores, líderes, pregadores, cantores sendo idolatrados, como se fossem alguma coisa. Não, irmãos. Deus usa quem quer. Tudo é fruto da sua graça. Somos apenas vasos de barro. Como diz Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 4 e no versículo 7. Mas temos este tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Tá certo? Chegamos então ao final da nossa lição. Muito obrigado, espero ter ajudado os irmãos e aguardamos você então para a nossa próxima lição. Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.